Sabe o que é isso? É o autorretrato de um dos maiores artistas da história, considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Produziu mais de 2.000 obras na sua carreira em seus 37 anos de vida. O nome dele é Vincent van Gogh. Considerado por muitos um gênio e por todos um louco. Vincent van Gogh não teve uma vida fácil. Uma pessoa com grande talento nas mãos também era uma pessoa com grandes problemas psicológicos. E isso que tornava a vida de Van Gogh um completo inferno. Uma luta diária de trabalho e ele mesmo. E para alcançar a famigerada reconhecimento, ele tinha que passar por várias coisas. Então conheça a vida torturante de Vincent van Gogh. Tudo começa em 1853, onde nascia o pequenininho Van Goghzinho. Membro de uma família com condições financeiras ligada à religião. Teve uma educação rígida pelo seu pai, que era pastor. Ele teve 5 irmãos, mas um deles se tornou a figura primordial da sua vida toda. E ele era o seu melhor amigo. E olha que ele era uma pessoa com dificuldades de fazer amigos. O nome dele, Theodor Van Gogh, o seu irmão e seu melhor amigo que acompanhou ele pela sua vida toda. Como todo mundo, parte da nossa formação como pessoa vem da infância. Durante a infância, sempre encorajado pela sua mãe, Vincent van Gogh começou a se interessar pela arte. Aos 11 anos, ele deu ao seu pai de aniversário um desenho que ele mesmo fez. E nesse pequeno momento previa o futuro daquele garoto. Os indícios da vida que apontavam para o seu futuro. Grandes coisas não se faz por impulso, mas por junção de uma série de pequenas coisas. Já adulto, ele consegue uma transferência para Paris. Esse podendo ser uma das melhores épocas da sua vida, pois ele sempre falava que ele conseguia libertar suas frustrações naquele lugar e podendo ser uma época tranquila e boa para ele. Com o tempo, ele foi para a Inglaterra, trabalhando como professor. Nesse mesmo momento, em Eton, onde ficava a família dele, ele estava tendo problemas familiares muito complexos. E o único que apoiava ele era o seu melhor amigo, o seu irmão. E nessa época, Vincent van Gogh começava a ficar mais depressivo, sofrendo de seguidas crises nervosas e se isolando, tendo longos tempos de solidão, e isso era o que prejudicava os seus relacionamentos, e isso aqui que prejudicou muito a vida de Van Gogh. E para se autossustentar ou para tentar trabalhar alguma coisa, ele tenta seguir a mesma carreira do pai. Ele ingressa num seminário tecnológico da Universidade de Amsterdã, só que ele é reprovado. Então ele tenta trabalhar como missionário na Bélgica. E nessa época, Vincent van Gogh começou a viver com os pobres. E ele começou a ter empatia por eles. Dava dinheiro para eles, tratava do seu alimento deles, ele visitava os doentes e lia a Bíblia para eles. E em meio de tudo isso, ele pintava, ele desenhava para expressar os sentimentos que ele tinha pelas pessoas. Porém, ele foi dispensado por ter um temperamento muito instável. Essa é a característica que acompanhou ao longo do tempo na vida de Van Gogh. A arte é consolar aquelas que são quebradas pela vida. Nessa época da vida de Vincent van Gogh, ele descobre o que ele quer fazer na sua vida, sua verdadeira paixão. Ele quer ser um artista, ele quer fazer arte, e ele investe nisso. E com a ajuda do seu irmão, financeiramente, ele começa a viajar. Ele passa dias e dias desenhando. Aí ele começa a realizar inúmeras pinturas a óleo. Uma marca registrada do pintor. No ano seguinte, ele volta para casa dos seus pais e continua pintando. A influência dos artistas impressionistas, mais admiração à arte ocidental, fez Vincent van Gogh, a fazer um estilo próprio, bem impressionista
e nem expressionista. Ele começa a desenvolver um estilo próprio. O artista toma ou usa a prática de construir figuras por meio de pinceladas separadas e de outras cores fortes definidas. O artista definiu a sua própria forma de pintar. Em fevereiro, ele é acolhido pelo seu irmão em Paris. Em 2 anos, Van Gogh pintou mais de 200 quadros. Entre eles, um autorretrato, retrato de Pierre Tanguy, de um carteiro. E esse novo estilo de Van Gogh fez as pessoas rejeitarem, ignorarem esse estilo porque achavam muito feio. Mas ele não se importava, ele fazia porque ele gostava. Quando você se apaixona por alguma coisa, você não consegue parar ou pensar em outra coisa. Você só quer fazer e continuar fazendo e explorar mais o seu talento. E nesse momento de grande inspiração, a carreira de Vincent Van Gogh estava começando. Se escutar dentro de você dizendo você não é um pintor, então pinte sem parar. De todos os modos, que aquela voz será silenciada. Esse é um ano muito complexo, muito difícil para a vida de Vincent Van Gogh. Um dos motivos de Vincent Van Gogh ser considerado louco eram suas crises de loucura, depressivas, que ele tinha. Com isso, várias pessoas consideravam Vincent Van Gogh muito bipolar por causa da sua mudança de humor. Nessa época, Van Gogh se encontrava com a saúde bem precária. Ele segue os conselhos de uma pessoa, Toulouse-Lautrec, e vai para o campo para descansar, para ter uma época tranquila. Em fevereiro, ele vai para Arles, pintando ao ar livre, e ele pinta as suas obras mais importantes, entre elas Lista de Arles Colhidos, Girassóis e O Quarto em Arles. Mas seu estado mental não estava bom. Dia 23 de dezembro, Van Gogh teve uma briga feia de divergências criativas sobre uma forma de pintar e tal com Gauvry. E antes de sair para um hotel, Gauvry viu Van Gogh com uma faca na mão. E o porquê isso? Como eu disse anteriormente, Van Gogh tem um temperamento muito instável. As crises de loucura e depressivas e a variação de humor levou Van Gogh a fazer coisas estranhas e imagináveis. Havia uma mulher que era prostituta. Ela se chamava Rachel, uma mulher amável que tinha relações com o Van Gogh, que era amiga dele, que parecia que iam ter um relacionamento a mais. Um certo dia, a Rachel diz a Van Gogh que ela gostava dele. Van Gogh pergunta o que ela gostava e ela diz suas orelhas. Então, na véspera de Natal de 1888, depois da briga feia com Gauvry, que pode ter influenciado nessa alteração de humor, Gauvry viu Van Gogh com uma faca. Van Gogh, em pânico, foge para um bordel local, onde estava Rachel. Nesse mesmo momento, Van Gogh corta a parte inferior do lobo da sua orelha esquerda, dobra num tecido cortado a jornal e entrega para Rachel, pedindo-lhe para que ela mantenha esse objeto em cuidado. Vincent então cambaleou para sua casa amarela onde morava e desmaiou. A polícia descobre esse caso e ele é levado para o hospital. E cada vez mais se manifestava a loucura do pintor. E depois de tudo isso, o estado mental de Vincent Van Gogh foi de mal a pior. Com o tempo, Vincent Van Gogh se perdia à loucura, tendo várias crises de transtornos de mudança de humor. Às vezes ele estava calmo, coerente, e outras sofria de delírios e alucinações. E mesmo com tudo isso, Vincent continuou a trabalhar. Mas
com tudo isso, estava meio difícil para ele, pois ele começou a ficar obcecado pelo seu trabalho. Ele não conseguia dormir e nem comer direito, ele não conseguia cuidar de si mesmo. Ele não deu importância para sua saúde. E cada vez mais aumentava a frequência de colapsos e de distúrbios mentais. E mais o álcool e as crises de loucura e depressivas que ele tinha levou Van Gogh a pedir ajuda. Pois, se continuasse assim, Vincent Van Gogh estaria mais perdido do que nunca. Em maio de 1889, ele pede ao seu irmão que internasse no hospício. E ele se interna no hospício de Santa Remi. Eu coloco meu coração e alma no meu trabalho e perdi minha mente no processo. No hospício, Van Gogh não parava de trabalhar, de pintar. Ele continuava. No hospício tinha um lugar especial para ele pintar. Então Van Gogh começa a pintar utilizando esboços e a sua memória e a sua imaginação. Mas uma especial se tornou uma das mais famosas dele. A obra é identificada como uma janela virada para leste da cela de Van Gogh. A vista do hospício tinha um nascer do sol como um vilarejo idealizado pelo pintor, que transmite na escuridão quebrada pela luz das estrelas e da lua um símbolo de um último raio de esperança de uma alma desesperada. O nome dessa obra é A Noite Espelhada, de Vincent Van Gogh. Quando eu sinto uma terrível necessidade de religião, eu saio à noite para pintar as estrelas. Depois de uma vida atormentada e torturante que levou ele ao isolamento e ao suicídio, Vincent Van Gogh morre em 1890 e o seu irmão, seu melhor amigo, que apoiava, que ajudava, morre um ano depois. Mas mesmo assim, Van Gogh não morreu, pois após a sua morte, o seu trabalho começou a ser valorizado. Van Gogh mudou o mundo da arte, trazendo um novo estilo que era ignorado, que era rejeitado, que era criticado. Agora, vários artistas tentam replicar e até hoje se inspiram nas obras dele. Hoje em dia temos museus com o seu nome valorizando o seu trabalho. O nome dele está na mídia, no imaginário popular, na cultura pop. Não falamos de grandes artistas sem mencionar Vincent Van Gogh, uma pessoa determinada, apaixonada por seu trabalho, apaixonada pela arte e sempre querendo transmitir seus pensamentos, seus sentimentos para cada obra diferente. E isso que é arte. Eu quero tocar as pessoas com a minha arte. Eu quero que elas digam que elas têm sentimentos, que elas têm ternura. E essa é a vida e a morte de um dos maiores artistas que pisou nesse mundo, Vincent Van Gogh, considerado por muitos um gênio e por todos um louco. Eu não quero pintar quadros. Eu quero pintar a vida.